Olá, pessoal. Boa noite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui em mais uma live. Vou fazer uma oração agora. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta live. Eu peço que o Senhor envie, Senhor, cada pessoa que precisa ouvir esta palavra, não só agora, mas também quando esta live estiver, Senhor, gravada lá no YouTube. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Pastor Elber já está aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidá-lo. Mais um. Pastor Elber. Jonathan Costa, seja muito bem-vindo. Pastor Elber, boa noite. Boa noite, tudo bem, Rose? Estou bem, graças a Deus. E o senhor, como é que está? Estamos bem, fizemos uma boa viagem de retorno, já estamos em casa. Aqui estamos agora mais assim tranquilos para o estudo desta noite. Espero que você esteja bem, os teus ouvintes aí estejam bem e que tenhamos um momento agradável de estudo, de aprendizado da palavra de Deus nessa noite. Amém, amém. E hoje a gente está com um tema aí muito especial, um tema que surge muitas dúvidas, pastor. Eu acredito assim que Deus vai falar conosco através da sua vida. Eu quero pedir, pastor, que o senhor inicie então esta live fazendo a oração, por favor. Ok. Amoroso Deus, nosso Pai, agradecemos por tua bondade e misericórdia e nos dar o privilégio de vivermos para termos este encontro, para termos essa oportunidade a mais de estudo. Obrigado porque o Senhor nos guardou, nos protegeu neste dia. E obrigado porque agora temos a oportunidade de abrir a tua palavra e entender o teu plano para cada um de nós. Abra nossa mente para compreendermos o estudo desta noite. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Olha, eu particularmente eu me sinto assim muito feliz porque acho que o que me dá alegria, acho que é o maior privilégio, né, a gente pregar o evangelho, falar de Jesus. Eu não tenho maior alegria que isso, sabe? De poder fazer alguma coisa para Deus, sabe, pastor? E agora com as igrejas fechadas, as igrejas estão todas fechadas aqui, né? Esse negócio o tempo todo de Zoom, e assistir pelas redes sociais não é a mesma coisa, né? Você não consegue estar lá, você não consegue estar falando, você não consegue estar interagindo com as pessoas. Então é uma forma, querendo ou não, assim, bem de complementar, bem fraquinha, né? Mas ainda boa para complementar, então, né? Fazer alguma coisa para Deus, né? E eu me sinto assim muito feliz porque eu não consigo. Eu queria viver, pastor, na boa. Eu queria poder não precisar trabalhar, poder viver 24 horas para Jesus. Um dia eu vou poder, eu creio em nome de Jesus. Deus me chamou para isso, eu creio. E um dia eu vou poder fazer isso. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Eu digo assim, até dentro da igreja, né? Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas e as pessoas precisam tirar essas dúvidas, principalmente quando vai dar um estudo ou até pessoas que têm essas dúvidas, né? Leem a Bíblia, mas não entendem, porque existe uma série de denominações e cada uma fala uma coisa, né? E hoje a gente vai esclarecer isso, em nome de Jesus. Não é, pastor? É verdade. De fato, o que nós precisamos é com a mente assim, livre, sem nenhuma defesa, abrirmos a Bíblia e deixar que ela ensine, deixar que ela fale para nós. Ele é complicado porque muitas vezes nós queremos complicar. Ele é complicado porque muitas vezes nós queremos ir à Bíblia para que ela apoie aquilo que eu aprendi, ou que eu acho que é correto. Não.
Vamos com a mente aberta, sem nenhum preconceito. Vamos deixar que a Bíblia fale para nós sobre esse tema tão especial que vamos estudar nessa noite. Eu quero agradecer a presença de todos que já estão aqui, tá? Eu estou vendo aqui uma pessoa muito especial, que é uma amiga minha do mestrado, ela está aqui dentro, é a Thaisa. Beijão, Thaisa, viu? Deus abençoe a tua vida, estou muito feliz em te ver aqui, viu? Fique aí conosco, fique à vontade, pode fazer perguntas se você tiver alguma dúvida. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês também que estão aí. Fico muito feliz por isso. Eu quero pedir um favor para vocês, que vocês coloquem o dedo o máximo possível e, nesse coraçãozinho aí do lado. Curta bastante essa live para que ela seja, então, impulsionada, né? Mais impulsionada e traga mais pessoas. Por favor, tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Para fazer as perguntas aí nos comentários. Ele vai ficar aberto o tempo todo. Se vocês quiserem chamar alguém, marcar alguém também, eu agradeço, tá bom? Bom, já para iniciar, sem assim muito rodeio, pastor, o que a Bíblia fala sobre dom de línguas? Porque até agora a gente falou que era um tema polêmico, mas a gente não falou o que era, né? Dom de línguas, pastor. O que é isso? É um dom, a gente sabe, a gente viu na semana passada. Quem não assistiu, tá lá no YouTube, tá no Instagram também, salvo essa live. E a gente falou sobre os dons do Espírito. Mas um dos dons mais polêmicos, né, que mais discutido pelos cristãos, é o dom de línguas. Então nós abrimos um parênteses para falar disso. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Bem, a Bíblia fala até bastante sobre isso, especialmente no Novo Testamento. E o dom de línguas vem como uma resposta de Deus a uma tarefa dada por Jesus Cristo à sua igreja. E para você aí entender por que do dom de línguas, você não pode começar de outra forma. Você tem que começar nesse ponto. E qual é o ponto? Em Mateus capítulo 28, o verso 19, Jesus deu uma ordem. A ordem foi a seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 20, ensinando-as a obedecer tudo o que eu ordenei. Uma pergunta: como que pessoas tão simples, bem poucos tinham algum conhecimento a mais, a maioria eram pessoas simples, pescadores, pessoas comuns. Como é que essas pessoas comuns, que mal apenas sabiam falar o seu idioma local, iriam a todo mundo pregar o evangelho? De que forma? De que maneira? Então Deus aparentemente, Jesus aparentemente, foi injusto, foi cruel, foi um tirano. Como que ele dá uma ordem para alguém, sabendo que esse alguém não tinha condição de executar? Da mesma forma, seríamos nós pais injustos em chamar nossos filhos de 5 anos e dizer para ele: pega aquele saco de cimento e traga aqui para mim, que pesa 50 quilos. Isso é uma coisa injusta, uma coisa anormal para uma mente humana. Como é que aquelas pessoas iriam fazer, ou iriam cumprir esta ordem, iriam executar esta ordem sem uma ajuda especial? Impossível. Como que eles iriam ao mundo com a diversidade de línguas existente naquele tempo e hoje também? Como que iriam ao mundo pregar e ensinar aquilo que Jesus tinha ensinado a eles, se não tivesse um dom de línguas, ou seja, o dom de poder falar numa língua que eu não conheço, o dom de poder falar de Jesus para um povo diferente do meu? Como? Impossível. Então aí vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, ali diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, tem muitos dons, que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, com que objetivo? Pregar o Evangelho. Então, para uns é o dom de línguas, para outros é o dom
cantar, para outro é o dom de ensinar, para outro é o dom de orar, para outro é o dom de ouvir. Ou seja, tem muitos dons. Para quê? Todos para cumprir aquela ordem lá. Dom não foi para me deixar famoso. Dom não foi dado para eu me destacar dos demais. Dom Deus deu para que a igreja, seu povo, pudesse cumprir uma tarefa que foi dada lá no início. Então, ainda diz mais aqui, no verso agora, eu li o verso 4, mas diz ainda mais, o verso 7. A cada um, porém, foi dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Ou seja, os dons que Deus deu não é para mim, é para o bem comum, é para o todo, é para o reino de Deus. Então, o que é um dom? É uma capacitação que Deus me dá para poder cumprir a tarefa que Ele deu, porque senão ele seria injusto. Interessante, né, pastor? Então, mas assim, em relação à Bíblia, o que a Bíblia especifica em relação ao dom de línguas? O que a Bíblia, como é que é o tal da dom de línguas lá da Bíblia? Né? Como é que se manifesta este dom, assim, conforme a Bíblia? Bem, então agora eu vou continuar a ler o que Paulo escreveu. No verso 10, ele começa a descrever os dons. Ele diz assim: a outro o poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas. Então, o dom de línguas é um dom dado por Deus, ou seja, uma capacitação extra para que cumpramos a missão de pregar o evangelho. Então, veja, o dom de línguas específico, que é o tema dessa noite, ele existe no conceito da pregação do evangelho. O dom de línguas que não é para pregar o evangelho, você não pode dizer que é o dom de línguas bíblico. Você tem que dizer que é alguma outra coisa, e aí você tem que explicar. O dom de línguas bíblico, ele existe para pregar o evangelho, para o bem comum, para o todo, para a pregação do evangelho. Essa é a razão. Então, aí, para entender esse melhor, o dom de línguas, Jesus falou sobre isso em Marcos, capítulo 14, aliás, capítulo 16, em Marcos, capítulo 16, ele descreve ali da seguinte forma. Marcos 16, 17, diz ali assim: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. O grande problema, Rose, é com essa ideia de uma nova língua. Alguns acham que a nova língua é um emaranhado de sons indecifráveis. Quando a Bíblia fala em língua, ela está falando no quê? Se a pregação do evangelho era para pregar as nações, se essa era a ordem, então o dom de língua não pode ser um emaranhado de coisas que ninguém entende o que é. Uma língua tem que ser entendida, uma língua tem palavras, tem sons característicos daquela língua, tem sílabas características daquela língua, tem acentos característicos daquela língua, tem entonação característica daquela língua. Então, quando Jesus disse, olha, você vai pregar, e depois Paulo disse, tem muitos dons, e voltamos para Jesus e diz, olha, vocês vão falar novas línguas, ele está dizendo o quê? Que ele iria me capacitar, porque eu não sei falar uma outra língua, a não ser aquela com a qual eu nasci. Materna. A materna. Eu só sei esta. Mas ele quer que eu vá pregar para um outro povo. Então, se ele está me mandando para lá, ele vai resolver o problema. De que forma? Me capacitando com o dom de falar naturalmente essa língua, até então desconhecida para mim. Eu não estudei, eu não fiz um curso de idiomas, mas eu chego lá e falo. Esse é o dom de línguas bíblico. Que coisa incrível, né? E é tão óbvio, né, pastor? Não tem muita coisa, não tem muita... Eu não sei qual é na verdade, formou-se uma cultura em volta, né? Pessoas disseram coisas e formou-se uma cultura em volta deste dom, né? E que as pessoas não conseguem nem ao menos refletir, porque assim, pastor, eu vou dar a minha experiência, vou te contar a minha experiência própria. O senhor sabe, né? O senhor foi meu pastor.
sabe que eu vim de uma denominação que nós falávamos em línguas estranhas, ok? Então, inclusive, eu falei diversas vezes em línguas estranhas, pastor. Eu tô aqui aberta para falar. Eu fui uma dessas pessoas, entende? Mas eu tenho a consciência de que aquilo não é inteligível, não se sabe o que foi falado. O que se fala ali, não se sabe se aquilo se é uma palavra, se é uma invenção, não se sabe. Então, há um perigo nisso. Porque o inimigo até pode usar, né, pastor, essa questão, porque o meu maior medo é esse, né? A gente tá tão, assim, apegado a essas coisas que o inimigo pode até usar, de certa forma, a gente para falar alguma língua, né, que esteja, de repente, cultuando um demônio, sei lá, ou coisa do tipo. Ó, eu aqui viajando, mas, tipo, tudo pode acontecer, porque você não sabe o que você tá falando. Às vezes a pessoa pode estar dentro de uma igreja falando ali aquela língua estranha e pode estar falando uma língua que talvez até exista, mas esteja falando coisas totalmente contra o culto. Não é, pastor? Pode ser possível isso, tudo é possível, né? De fato, o grande problema nosso, o grande problema do ser humano, é quando eu crio uma ideia, mas esta ideia ela é desassociada da Bíblia. E eu, como sou um movimento religioso, cristão, e eu crio essa cultura de entender dessa forma, e eu não vou à Bíblia para buscar uma explicação. Porque se eu for à Bíblia para entender o dom de línguas bíblico, é muito simples. Por exemplo, vá para Atos 2. O que diz Atos 2? Ali tinha uma ordem, e eles tinham que pregar o evangelho em todo mundo, e Jesus disse para eles, olha, não se preocupem, fiquem aqui em Jerusalém, esperem aqui que eu vou resolver esse problema para vocês, porque só vocês, com a cultura de vocês que vocês têm, vocês nunca conseguirão pregar o evangelho em todo mundo, mas fiquem em Jerusalém, fiquem em oração, fiquem reunidos, e eu vou resolver. E Atos 2 descreve uma festa, a festa do Pentecostes. Deus entendeu, aqui é o momento de eu começar agora a pregar para o mundo. E nessa festa eu fiz estudando o tema hoje novamente, fiz uma continha ali, a Bíblia menciona que pelo menos 15 nações eram representadas nessa festa. Em Jerusalém. Pelo menos a Bíblia menciona em torno de 15 nacionalidades, pessoas de 15 nações estavam na festa. Então a ordem de Cristo era pregar o evangelho em todo mundo. Como? Impossível. Eles só sabiam falar o hebraico ou o aramaico e nada mais do que isto. Então como pregar para essas nações que estariam na festa? Eles teriam que ter essa capacitação especial. E Deus disse para eles, Jesus disse para eles, esperem aqui. Eu dei a ordem, eu resolvo o problema. Deixe comigo. Fiquem aqui. Não saiam ainda. Não vão para o mundo, porque se você vai chegar lá, você não vai poder cumprimentar as pessoas, porque você não conhece a língua deles. Então esperem aqui. Esperem que eu vou resolver. No dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes, Deus resolveu, dando o dom de línguas. O que é isso? É eu falar uma língua conhecida de alguém, mas desconhecida para mim. Esse é o dom. Esse é o dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico é uma das coisas mais fantásticas de Deus para a evangelização. Veja, muita gente que crê no dom de línguas, mas não evangeliza com o dom de línguas. Ele só cria aquele movimento, aquela fala ali. Para quem? Numa cultura, por exemplo, vamos pegar a nossa aqui, nós falamos o português. Aí para o pessoal que fala em português, que escreve em português, que lê em português, eu estou falando uma língua estranha para ele. Pergunta, se o dom de línguas é para evangelizar, eu preciso do dom de línguas para falar na língua que eu nasci e que as pessoas que estão ao meu redor nasceram e têm a mesma língua? Eu não preciso. Não tem o menor sentido. Se eu falar em português, que é a nossa língua, eles vão me entender. Para que dom de línguas aqui? Não faz necessidade. Mas faz quando?
Faça quando Deus disser para você, vá para o Japão. E você diz, mas Senhor, eu não sei falar o japonês. Deus está dizendo, vá para o Japão. Essa é a tua missão, vá para o Japão. Você desembarca no aeroporto falando japonês. O policial da imigração. Esse é o dom de línguas bíblicas. É esse o dom de línguas descrito em Atos. Não é essa balbúrdia que algumas igrejas têm num povo que fala português. Que se eu falar na minha língua materna, todo mundo entende. Eu não preciso daquilo ali. Agora, eu preciso, sim, o dom de línguas muito para evangelizar. Os japoneses, os chineses, os coreanos, os americanos. Se Deus tem uma missão para mim em alguma nação, Ele vai me capacitar. Deus não é um bandido de me mandar para um povo e eu chegar lá nem saber pedir água. Pastor, e tem total coerência, né? Porque, veja, aqueles discípulos, eles estavam com medo, né? Eles lembravam muito bem daquele momento, né? Que Jesus, ele fala, vão e preguem o meu evangelho a todas as nações. Vá para Samaria e até os confins da terra. Então, eles ali reunidos, eles pensavam, como que a gente vai fazer isso? Então, na verdade, aquele batismo ali mostrou para eles que eles não precisavam ter medo, né? Que Deus ia capacitá-los para ir para outros lugares, né? Então, foi meio que uma revelação também para eles do que Deus faria quando eles se dispusessem, então fossem e saíssem. Sem contar que aquela pregação ali também levou a palavra de Deus para muitos países, porque as pessoas que estavam ali depois voltaram para suas nações, né? A verdade é o seguinte, a pregação do evangelho começou ali para aqueles representantes. Aqueles representantes, eles disseram o seguinte, eles disseram em Atos 2, aquelas 15 nações que estavam ali, disseram o seguinte, qual foi a reação dele depois? Eles disseram assim, nós os ouvimos. Ou seja, o dom de língua não foi só para Pedro, como alguns dizem. O dom de língua foi para todos. Um falou numa língua, outro falou para um outro povo, outro falou para um outro povo, outro falou para o outro, e a cidade de Jerusalém virou um grande palco da pregação do evangelho nas mais diversas línguas. A Bíblia registra aqui pelo menos 15. E eles disseram assim, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Os representantes dessas nações disseram, olha, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa língua. O dom de línguas hoje no meio pentecostal, neopentecostal, é em que língua? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe aquilo. Se eu chegar lá, eu posso falar esse dom de língua neopentecostal a hora que eu quiser. E eu também, estando lá, eu posso interpretar o que cada um fala. Qualquer um pode fazer isso. Porque aquilo ali não é o dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico é mais difícil. É você saber falar o alemão corretamente, falar o chinês correto, o mandarim corretamente, falar o inglês corretamente, o espanhol, o russo, ou qualquer outra língua do mundo. Esse é desafiador. Agora, esse do mundo pentecostal, esse eu falo a hora que eu quiser. E interpreto qualquer um também que falar próximo de mim. Porque se qualquer coisa que você disser, está certo. O dom de línguas bíblico, não. É você falar numa língua de alguém, e esse alguém vai dizer, você está falando corretamente na minha língua. Eu estou te entendendo. Eu estou compreendendo o que você está dizendo, porque você está falando na língua que eu nasci, a minha língua materna. E agora eles disseram mais ainda, em Atos 2. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que é isto? Porque eles não conseguiam entender como é que pessoas com aparência simples, vestidos de maneira simples, agora estavam falando a língua dele. Uma língua complexa, uma língua muito difícil. Como é que ele aprendeu?
E aí ele perguntava, quem é esse camarada aí? Ele dizia, esse é Pedro, um dos discípulos do tal de Jesus. E quem é ele? É um mestre? Não, ele era um pescador. A pessoa enlouquecia. Como? Como um pescador que nunca saiu aqui da região da Galileia, região de Israel, como que esse homem agora consegue falar a língua que eu nasci, que eu considero uma língua difícil? Como é que ele conseguiu? Então estavam atônitos, ele não estava entendendo nada. E aí, mais à frente, se levanta Pedro e explica, olha, o que aconteceu foi isso. Por isso nós estamos falando. Então, o dom de línguas bíblico nada mais é do que você falar uma língua de uma nação. E que quando você fala, aquele que domina aquela língua, aquele que nasceu naquela língua, diz o quê? Entendi. Essa é a minha língua. Entendi tudo isso. Você falou corretamente. Pastor, entendi perfeitamente agora. Mas o seguinte, todas as pessoas, você acha que todas as pessoas podem receber esse dom? Porque assim, nós vimos que ele tem um propósito evangelístico. Ele tem um propósito evangelístico. Então, você precisa estar na hora e no local correto, certo? Para poder receber esse dom. Mas todas as pessoas podem receber esse dom? Não. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12. Há diferentes... Aliás, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro o poder de operar milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito e a outro variedade de língua. Nem todo mundo vai falar língua, não. Mas você pode ter um outro dom. Ou seja, Deus deu os dons para que o seu reino fosse edificado, fosse construído. Nem todos precisam do dom de línguas, mas talvez você precise o dom de cantar. Então Deus te deu. O outro já não precisa do dom de cantar, porque ele já deu para 2 ou 3 naquela comunidade, naquele grupo, mas ele vai ter o dom de orar. O outro vai ter o dom do ensino. O outro vai ter o dom de explicar, de compreender, ele consegue entender com facilidade coisas mais complicadas, um dom que Deus deu. O outro vai ter o dom de hospedar pessoas. O outro vai ter o dom de servir, de ajudar, de compartilhar. Ou seja, Deus deu para todos nós dons, mas nem todos terão o dom da pregação e nem todos terão o dom de falar com naturalidade uma língua estranha a si mesmo. Mas se Deus, no projeto dele, ele quiser usar você, Rose, ou eu, ou o amigo que está aí assistindo, ele vai te dar o dom que ele achar conveniente. E pode ser o dom de línguas, mas pode não ser também. Quem dá o dom é o chefe. A ordem de pregar foi dada pelo chefe. Quem vai dar o dom é o chefe também. Ele vai dizer, esse vai ser esse dom e aquele outro vai ser o outro. E cada um cumpre o seu dever para que o reino dele cresça e se desenvolva. Entendi, pastor. Pastor, uma outra coisa também, isso é interessante a gente falar, né, sobre se todos ou alguns têm esse dom, porque muitas religiões, muitas denominações até meio que forçam as pessoas a falar, como se todo mundo tivesse a obrigação de falar, como se a relação entre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas fosse total, como se não pudesse separar isso. Toda pessoa que é batizada pelo Espírito Santo tem que falar em línguas. Então, e já vi casos, pastor, na época, eu sou filha de pastor da Assembleia de Deus, né? Com todo respeito, amo as pessoas da Assembleia de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, se tiver algum aí que está assistindo ou que vai assistir. Mas eu já vi pessoas de dentro da igreja, pastor, se chatearem, se entristecerem e até saírem da igreja
por causa disso, pastor. Porque elas não conseguem falar em línguas, elas não conseguem entender isso, e as pessoas ficam forçando e dizendo, você tem que falar, busque, jejue, ore e tal, e é como se essa pessoa, ela não tivesse o Espírito Santo. Ela não tivesse não tivesse o batismo do Espírito Santo, não tivesse sido batizada, porque ela não fala em línguas. É muito triste, né? O grande desafio de alguns cristãos pentecostais, neopentecostais, não é o batismo das águas, é o batismo pelo Espírito, porque eles desassociam, eles colocam primeiro da água, depois do Espírito. Então, a prova, segundo eles, de que você recebeu o Espírito, que você foi batizado pelo Espírito, é quando você fala línguas. Mas eu, por curiosidade, Rose, fui buscar na Bíblia assim, sem pensar muito, e separei aqui apenas 3 exemplos, porque o tempo é curtinho, de pessoas que foram tomadas pelo Espírito, foram batizadas pelo Espírito, foram cheias do Espírito e não falaram línguas. O exemplo mais assim, conhecido é o de Jesus. A pomba desceu sobre ele, o Espírito tomou posse dele, o Espírito o levou para o deserto, e lá ele não falou línguas, e nem na hora do batismo ele falou línguas. A Bíblia não registra nada disso. Depois tem um outro exemplo também muito bom, que é o de Simeão. A Bíblia descreve que era um homem cheio do Espírito. Pelo Espírito ele foi ao templo aquele dia que José e Maria levaram Jesus para ser apresentado. E ele não falou línguas. Coloquei um exemplo também bem conhecido, Estevão, próximo ali à morte, enfrentando seus algozes, cheio do Espírito, não falou línguas, mas teve uma visão do céu e orou por aqueles que o agrediam. Então, veja, esta ideia de que eu só recebi o Espírito se eu falar línguas não é bíblica. Você não encontra apoio bíblico. Você encontra pessoas que falaram em línguas para evangelizar após o batismo nas águas. Você encontra pessoas que foram batizadas e nunca falaram em línguas. E você não pode dizer que Jesus não foi batizado com o Espírito. Você não pode dizer que Simeão não foi tomado pelo Espírito ao reconhecer naquele bebezinho o Messias. Você não pode dizer que Estevão não foi cheio do Espírito Santo, pois a Bíblia assim o diz, que ele foi cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e orou por aqueles que o feriam. Então, veja, não é bíblico a ideia de que eu preciso buscar o batismo do Espírito Santo, aliás, que eu preciso ter o dom de línguas para provar que eu tenho o Espírito Santo. Eu posso ser batizado pelo Espírito Santo e nunca falar uma palavra em uma língua desconhecida para mim. Mas eu, batizado pelo Espírito Santo, eu posso ser um homem, uma mulher de oração. Eu posso ser um homem, uma mulher de caridade. Eu posso ser um homem, uma mulher dedicada ao ensino da palavra. Eu posso ser uma pessoa voltada para o canto, para o louvor. Ou seja, tem muitos dons, mas o dom de línguas não é para todos. Como o dom de curar não é para todos. Como o dom de pregar não é para todos. Como o dom de cantar não é para todos. O de língua também não é para todos. É para aqueles que Deus assim determinar. Pastor, e essa confusão toda, né, ela se concentra, acredito eu, porque algumas traduções elas chamam, né, de línguas estranhas, né, e eu queria saber assim, pastor, na tradução original da palavra, o que essa palavra, quando está falando de línguas ali, essa palavra, ela deixa bem claro que é uma língua existente ou não? Você poderia dar uma explicação sobre isso? Lá no original. Vou ler para você, Marcos, capítulo 16, o verso 17, que diz assim. Jesus está falando ao grupinho dele. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E falarão novas línguas. Aqui há uma expressão muito boa para a gente pensar. Novas línguas. Então, novas línguas significa que muitos
vão conseguir falar uma língua nova para ele. E aí é bom a gente conhecer um pouquinho a língua que foi escrita no Novo Testamento, que é o grego. E em grego há duas palavras para novo. Em português há uma só. Eu digo assim, eu comprei um carro novo. Eu posso estar dizendo que eu comprei um carro 0 quilômetro, novinho, ninguém usou. E está aqui em casa. Ou eu posso dizer, eu comprei um carro novo. E eu estou dizendo que eu comprei um carro que não era meu ainda, mas ele já tem 5 anos de uso. Mas ele é novo para mim. Então, em português, tudo é novo. É o novo que é recém-tirado da loja e é o novo que já foi usado por alguém ou por outras pessoas, mas é novo para mim. Em grego fica mais fácil, porque em grego tem duas palavras. A primeira palavra é o neos e a segunda palavra é o kainos. O neos é o novo do carro 0. É novo que ninguém usou. É novo que não foi ainda... ninguém tomou posse dele. É novo. É 0 quilômetro. É a casa que ninguém usou. É a casa nova que acabou de ser construída. É o neos. O kainos é o novo. Olha, eu estou de carro novo. Ah, você comprou 0? Não. Tem 2 anos de uso. Mas está bem conservado. Mas é meu carro novo. Porque o meu era mais velho. Agora estou com um carro novo. Então, aqui, quando Jesus diz assim, vocês falarão novas línguas. Qual é a palavra que ele usou? Se você tem uma Bíblia em grego aí na sua casa, você pode ir lá. E se você conhece um pouquinho de grego e sabe ler algumas palavras, você vai ver que a palavra que está ali não é neos, é kainos. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão falar uma língua nova, mas é nova para você. Mas ela já existe. Ela já é dominada por alguém. Ela já é conhecida de alguém. Ela já é usada por alguém. Mas para você é novo. Interessante, muito importante, pastor. Porque isso explica tudo. Então, vindo de Jesus, ou seja, ele que capacitaria, então ele está dizendo ali que tipo de língua as pessoas receberiam. Aí explica totalmente essa questão, pastor. Mas existe um outro problema, pastor. Algumas pessoas relacionam isso com a tal da língua dos anjos, pastor. E aí? Bem, a pregação do evangelho não é para anjo. Eu falar das grandezas de Deus para os anjos é uma afronta, porque eles vivem na presença de Deus. Então, essa é uma explicação, é buscar essa explicação para justificar o injustificável. Porque, biblicamente, não dá para provar que essa balbúrdia em algumas... Glossolalia, né? Glossolalia, né? Não é o dom de línguas. Aquilo ali não é o dom de línguas. Então, você não. Não é mesmo. É a língua dos anjos. Mas, pergunta, para que anjo eu vou pregar o evangelho? Os do inferno já estão perdidos. Os do céu já estão salvos. Faz sentido essa explicação, a língua dos anjos? Não faz. Pregar o evangelho para pecador, não é para anjo. Eu não preciso falar das grandezas de Deus, porque o anjo é que tem que falar para mim da grandeza de Deus, porque ele conhece Deus, ele assiste na presença de Deus. Eu, pecador, vou querer agora falar para o anjo, vou querer falar das grandezas de Deus para um anjo. Não, o caminho é o inverso. Eu é que preciso aprender com os anjos, e não os anjos comigo. Pastor, mas mesmo assim eles alegam que eles oram na língua dos anjos, porque é uma oração para Deus, tipo assim, para se edificar, para edificar a si mesmo. Tô falando porque é experiência própria, tá? Eu vi, então eu sei do que eu tô... Então, eles alegam isso. Não, é uma língua que eu tô orando para Deus, para edificação de mim mesma, entendeu? Okay. E aí, pastor? Então, vamos para 1 Coríntios 14. Vamos para 1 Coríntios 14. Coríntios, a cidade de Corinto, era uma cidade extremamente assim, cosmopolita. Era uma cidade grande, uma cidade de um comércio intenso, e de um vai e vem de pessoas do mundo inteiro passando por Corinto. E ali tinha uma igreja cristã
enfrentando muitos problemas. E um dos problemas que essa igreja tinha era com pessoas que chegavam ali de outras nações, cristãs também, mas não falavam a língua local, falava a língua materna, e ele queria falar na igreja de Corinto. Ele queria dar um testemunho, ele queria transmitir alguma mensagem, ele queria falar. Então, Paulo agora começa a orientar os irmãos de Corinto, os líderes de Corinto, sobre como eles deveriam proceder. Então, veja, se chegasse uma pessoa estranha ali estranha de outra nação, e quisesse falar, o que Paulo orientou? Ele diz assim, verso 28 do capítulo 14 diz assim, se não houver quem interprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Pergunta, eu para falar com Deus preciso fazer aquela confusão? Paulo está dizendo, não, meu filho, fique calado. Fale com Deus aí em pensamento e você com Deus, adore o teu Deus. Você não precisa ficar falando aqui, porque ninguém vai te entender mesmo aqui. Então fale você e Deus. Vocês dois se entendem, porque Deus entende qualquer idioma. Deus não está limitado a idioma. Nós, pecadores, estamos. Então essa ideia também que eu estou falando a Deus, eu preciso falar daquele jeito, não é bíblica, porque aqui Paulo está dizendo, ó, se você vai chegar em Corinto e quiser falar e não tem quem interprete, então fique quietinho. Fala você e Deus, não está entendendo nada na língua local, também eles não vão te entender se você falar, mas quer ficar num ambiente de adoração, quer ficar num ambiente de culto, fique aí, mas fique quieto. Eu não preciso, para falar com Deus, usar outra língua, eu uso a minha. É isso que Paulo está dizendo. Interessante, pastor. Muito legal isso, tanto porque Corinto, né, era um lugar onde recebia pessoas do mundo inteiro, né, porque era um local ali de comércio, né, e então ali tinha pessoas que falavam várias línguas, né, então se todo mundo resolvesse falar ali dentro da igreja vários tipos de línguas, não ia dar porque ninguém conseguia entender, né, então era isso que ele queria dizer, Paulo, né. Mas, pastor, a pessoa sabe, então, que existe o dom de línguas, mas existe regras para isso, pastor? Tem regras para se falar em línguas? Existe. Veja, quando falarmos em dom de línguas, nós estamos falando língua de uma nação, língua de um povo, entendida por alguém, compreendida por alguém. Então, agora aqui, Corinto falava ali o grego, era a língua deles, mas vinham outros de outras nações e queriam falar alguma coisa na igreja cristã, porque eles eram cristãos. Então, Paulo disse o seguinte para ele, se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e tem que ter intérprete. Então, aqui está o ponto. Primeiro, não é para ficar lá agora todo mundo que chega de qualquer nação num culto falando coisa. Não, o culto tem uma ordem, o culto tem uma programação, o culto tinha alguém encarregado e se preparou para falar. Então, está dizendo, podem permitir que alguém que está visitando dê ali um testemunho rápido, diga alguma coisa à igreja, conte alguma história da sua própria congregação, mas que seja 2 ou no máximo 3. E depois o programa local tem que seguir, depois o programa pré-estabelecido tem que funcionar. Paulo queria dizer o seguinte, o programa que vocês montaram é que tem que acontecer, e não o improvisado, não o que chegou de última hora. Paulo está aqui dizendo que programa de igreja, de culto, de adoração, tem que ser algo programado, tem que ser algo feito com antecedência, e não de última hora. Vai chegando e vai falando, não, tem mais alguém que quer falar? Pode vir, pode falar. Não, isso é bagunça. Isso é desordem. E outra coisa, para alguém falar vindo de uma outra nação, tinha que ter alguém em Corinto
que conhecesse aquela língua e pudesse interpretar para falar para a igreja local, para que a igreja local soubesse o que estava acontecendo. Se viesse alguém de uma outra nação e que ali na congregação local não tivesse ninguém que entendesse aquela língua, já li o texto, mas leio de novo. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, não tendo intérprete, não tendo ninguém em Corinto que entendesse aquela língua daquela nação onde recebia aquele visitante, esse visitante ficaria no ambiente de adoração, participaria do culto, mas ficaria calado, ficaria em silêncio. Perfeito, pastor, perfeito. Para a gente finalizar, então, eu quero pedir que as pessoas que estão aí não esqueçam que podem deixar suas perguntas. Se você tem alguma pergunta para o pastor, pode deixar sua pergunta, porque a gente está finalizando. Esta é a última pergunta que eu vou fazer, ok? Pastor, para a gente encerrar, então, tem muita gente que pensa que a igreja adventista não acredita no dom de línguas, pastor. Muitas pessoas vieram me perguntar isso já diversas vezes, né? Então eu gostaria que o pastor explicasse, deixasse bem claro a respeito disso para as pessoas. Ok. A igreja adventista do sétimo dia, ela crê no dom de línguas bíblico. O dom de línguas, volto a insistir nessa ideia, surgiu para resolver um problema que Jesus tinha criado. Ele deu uma ordem, o evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo, o evangelho precisava sair de Jerusalém, e ele agora deu a ordem, ele tinha que achar a solução. Qual era a solução? O Espírito Santo capacitar essas pessoas com uma habilidade para falar de imediato uma nova língua e poder, então, anunciar o evangelho. A igreja adventista crê exatamente nesse tipo, aliás, no dom de línguas bíblico. Mas eu quero te contar uma historinha de como surgiu o movimento pentecostal aqui no Brasil. Surgiu com 2 missionários americanos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Parece que são esses os 2 nomes. O primeiro eu tenho certeza, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esses 2 homens estavam em oração nos Estados Unidos, e lá eles receberam uma orientação de Deus e que eles deveriam ir a um lugar chamado Pará para pregar o evangelho. Mas eles não sabiam onde era. Eles só tiveram essa ideia. Aliás, essa voz dizendo, é Pará. No outro dia eles foram à biblioteca e descobriram que Pará era no Brasil, era em Belém do Pará. Esses homens só sabiam falar inglês. Mas eles acreditavam no dom de línguas. E ao chegarem em Belém do Pará, eles se hospedaram na igreja, me parece que batista. E ficaram ali meses aprendendo português, porque eles não sabiam falar o português. Pergunta. Se eu fui enviado para pregar o evangelho, e Deus me mandou para o Brasil para pregar o evangelho, quando eu chegasse no porto, ou no aeroporto, imagino que eles vieram de navio, quando eu desembarcasse no porto, que língua eu falaria? O português. Com certeza, o português. Eles não conseguiram falar o português, eles falavam inglês. E eles ficaram meses hospedados na Igreja Batista para aprender um pouco de português e começar, então, a ensinar a sua doutrina. Então, nós, adventistas, cremos no dom de línguas bíblico. Nós não cremos que o dom de línguas é isso que se vê no movimento pentecostal e neopentecostal. Isso nós não cremos. E nem cremos que isso é o dom de línguas bíblico. Agora, no dom de línguas bíblico, de falar uma língua desconhecida para mim, se Deus tiver um projeto comigo ou com você, Ele vai me mandar para a Alemanha e ao chegar no aeroporto, eu começo a falar em alemão. Ou em qualquer outro canto do mundo. Nós cremos exatamente nisso. Pastor, eu tenho até um testemunho sobre isso, um testemunho meu mesmo, né? Eu sempre achei isso uma loucura, né? Imagine você chegar num determinado lugar, assim, eu tenho muita vontade, eu vou fazer em nome de Jesus ainda, daqui a um tempo, eu pretendo, então, fazer missão, né? Fazer missão no Brasil, no mundo e tal, e a nossa igreja, ela tem, né, várias organizações, associações que fazem esse trabalho.
E eu tenho o desejo de fazer isso. E eu fico pensando que loucura que seria isso, né? Quanta loucura. E eu sempre perguntava, falava isso para Deus. E um dia eu fui fazer quando eu fui fazer a minha prova do mestrado, eu não tive que pregar para ninguém, né? Não foi um propósito evangelístico. E eu tinha estudado e lá você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês, né? Você tem que mostrar que você conhece o inglês. Então eles te passam um texto, né? Uma parte de um artigo, uma parte grande de um artigo e umas perguntas em inglês e você vai responder. Eu conheço muito pouco de inglês, né? Estudei mais assim as proposições, adjetivos, alguma coisa assim para tentar ajudar, né? Nesse período. E quando eu peguei aquele artigo da área, eu olhei o artigo, eu não entendia nada. Nada, pastor. Eu olhei aquilo e falei, Deus, o senhor me chamou aqui mesmo? O senhor quer mesmo que eu faça mestrado? Porque eu sempre falava para Deus, sabe? Senhor, se o senhor não quer que eu faça, impeça. Faça com que eu não consiga. Que alguma coisa aconteça, eu não consiga fazer para eu entender que o senhor não quer que eu faça. Sabe? E Deus sempre me abençoou. E eu sempre entendi que eu consigo entender perfeitamente. Quando Deus diz não a alguma coisa, eu já consigo entender. Não, Deus não quer. Então, vou me afastar. Porque eu sempre falo isso para Deus. E eu cheguei ali e falei, eu lembro que eu encurvei minha cabeça e falei, Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu não estou entendendo nada aqui. E existe um tempo, mas é um tempo curto, e eu podia consultar o dicionário, mas você imagina você consultar dicionário para 3 folhas de um texto em inglês, entendeu? Tipo, não tinha como você conseguir traduzir tudo. Então eu comecei ali, primeira frase, traduzir alguma coisinha e tal. Pastor, eu só sei que algo aconteceu. E eu comecei a entender tudo que estava escrito ali, pastor. Foi algo assim, incrível, eu não acreditei na hora, eu olhei, eu não estava entendendo, compreendendo aquilo, porque foi muito rápido, sabe? E aí eu falei, como é que pode? Isso eu comecei a responder as perguntas também eram em inglês, mas você podia responder em português. E eu comecei a respondi tudo. E eu não estava entendendo nada daquilo, eu falei, Deus, o que aconteceu? Quando eu saí da sala, eu fiquei chocada, assim. Eu não tinha entendido. Mas Deus mostrou ali pra mim o poder que Ele tem sobre a mente humana. Sabe, pastor? É algo assim incrível. Isso realmente é possível. Eu vi isso, eu vivi isso na prática. Eu olhei aquilo tudo ali, eu escrevi, eu entendia tudo que estava escrito ali. Não sei como, mas eu entendia. E Deus me abençoou ali, eu passei. E depois ainda consegui a bolsa 100%. Entendeu? Assim, de uma forma assim, milagrosa também, que não era possível conseguir bolsa. Eu fui a única da sala que consegui. E mostrando que Deus, Ele é o caminho que Deus quer que eu siga, sabe? É o caminho que Deus quer que eu trilhe. E realmente, infelizmente, não serviu para eu pregar o evangelho agora. Mas eu sei que isso tem um propósito. Um dia vai ter um propósito. Tudo eu ter chegado até ali. E Deus é tremendo. Veja, Rose. Deus é o dono de todos nós. Nós somos os instrumentos dele. Ele vai nos capacitar de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua vontade. Deus, ele não está limitado a nada. Ele não tem limites. Qualquer coisa ele pode fazer. O que nós temos que entender é o seguinte. Deus, ele pode me usar. Ele pode me capacitar em qualquer área da vida, até para uma prova. Eu vou entender. E ali estava funcionando o Espírito Santo te dando o dom de línguas. Ali estava ele, te dando o dom de entender aquela língua que você desconhecia. Amanhã Deus pode te dar a habilidade de falar o inglês, se for para atender um propósito dele, por que não? Então nós cremos exatamente nisso. Esse é o dom de línguas bíblico. Esse outro movimento que há nas igrejas pentecostais e neopentecostais não é o dom de línguas bíblico. Não tem sustentação bíblica. Qualquer um que for estudar não consegue provar que aquilo ali é o dom de línguas bíblico. Agora, nós como Igreja Adventista, cremos exatamente no dom de línguas descrito em Atos capítulo 2 e em 1 Coríntios 14.
Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente vai encerrar agora, então, a nossa live. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer deixar alguma coisa? Posteriormente, você pode fazer a oração. As pessoas não houve nenhuma pergunta, né? Então, a gente prossegue. Então. Eu quero agradecer aí a você por essa iniciativa. Envolvidas estão aí participando. Muito obrigado a todos. Espero que os textos e a explicação tenha deixado o assunto claro, biblicamente falando, e que Deus abençoe a você e a todo aí o grupo que te segue. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este momento com a tua palavra, que o teu Espírito possa nos capacitar para sermos bons instrumentos teus na pregação do Evangelho. Cuida de cada um, proteja, abençoe e guarde, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais uma live, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. Pastor Elbio, muito obrigada por dividir comigo aí essa loucura, porque realmente no Facebook é muito melhor, né? Porque eu tenho muitos amigos, mas não tem como compartilhar e você poder falar com outra pessoa, conversar. Então, isso só é possível através do Instagram. Então, por enquanto, a gente está aqui, né, no Instagram, tá devagarinho andando aí. Muito obrigada, tá, por estar aqui, por se disponibilizar teu tempo aqui para passar um pouquinho do teu conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram desse estudo, que estiveram aqui com a gente. E você também que vai assistir posteriormente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.